9. O boicote. O que significava essa deserção? 4 criados demitindo-se? Numa cidade como Ash, onde era difícil encontrar qualquer tipo de emprego, era difícil compreender a decisão deles. É claro, fora o medo. Mas Ur estava com medo porque eu pedira que ele conseguisse uma Bíblia para mim. E também me havia levado de carro à casa de missionários cristãos. Os outros 3 criados cristãos deveriam ter sido contagiados pela preocupação dele. Ouviram os rebus do vulcão, que logo entraria em erupção, e não quiseram ser apanhados na avalanche. Mas e Raichan? Essa criada cristã que agora começara de novo a escovar o meu cabelo. Eu podia sentir-lhe as mãos graciosas tremendo enquanto começava a trabalhar. E você? Perguntei. Mordeu os lábios e continuou a escovar os meus cabelos. Talvez eu não devesse ficar, disse ela suavemente. Vai ser muito solitário, concluí sua afirmativa. Sim, disse ela, engolindo em seco. E você está com medo? Bem, se você saísse, Raichan, eu não a culparia. Você tem de tomar sua própria decisão, assim como eu fiz. Mas se ficar, lembre-se que Jesus disse que seríamos perseguidos por amor a Ele. Raichan assentiu com a cabeça. Os olhos negros, úmidos, tirou um alfinete de cabelo da boca e começou a fazer-me o penteado. Eu sei, disse ela tristemente. Raichan ficou em silêncio durante o resto do dia. A preocupação dela afetava Nurjan, que estava perto da histeria. Ao acordar na manhã seguinte, faltava-me coragem para tocar a campainha. Quem ainda estaria comigo? A porta abriu-se lentamente e Nurjan entrou. Então, quase que na escuridão das horas matinais de inverno, outra forma a seguiu. Era Raichan. Mais tarde, disse-lhe o quanto significava para mim o fato dela ter ficado. Ela corou-se. Begun Sahib, respondeu ela suavemente, acrescentando a terceira saudação afetuosa que significava: que a senhora tenha vida longa. Assim como a senhora serve ao Senhor, da mesma forma eu a sirvo. Com a deserção do restante dos meus criados cristãos, minha casa tornou-se ainda mais quieta, em parte porque não coloquei outros nos seus lugares. Minhas necessidades eram menores agora que não recebia visitas da família. Decidi não empregar cristãos por algum tempo. Encontrei um novo chofer, um muçulmano chamado Fazed, e um novo assistente de cozinheiro muçulmano, mas não empreguei ninguém mais. Estava especialmente contente por Mahmud, que continuava a brincar alegremente dentro da casa ou no jardim. Encorajei-o a convidar amigos da vila e Mahmud aceitou essa sugestão rapidamente. A maioria das crianças era um pouco mais velha, de 5 ou 6 anos. Mahmud só tinha 5. Mahmud, entretanto, era o líder natural. Não acho que era somente pelo fato de ele ser o anfitrião. 700 anos de liderança estavam nos gênesis da criança. E não podia ser negado, como também não podia ser negado seus olhos límpidos e castanhos. Quanto dessa herança estava eu colocando em perigo? Quanto dos laços familiares a que o menino tinha direito estava eu ameaçando? Ontem ele tinha perguntado de novo quando é que seu primo Karim iria levá-lo para pescar. Karim tinha prometido ensinar Mahmud a pegar trutas que deslizavam por entre rochas musgosas do riacho que corria por nosso jardim e mais adiante juntava-se ao rio Tarraman. Mamãe, Mahmud havia perguntado, quando é que Karim vem?
Olhei para o menino cujos olhos brilhavam e simplesmente não tive coragem de dizer que sua pescaria estava cancelada. Mahmoud ainda não podia ter sido atraído de maneira significativa para o cristianismo. Lia histórias da Bíblia para ele. Ele gostava tanto dessas histórias que mudei sua hora de dormir de 8 para 7h30, a fim de termos tempo suficiente para elas. Mas o que eram algumas histórias comparadas a uma viagem de pescaria? E amigos. Pouco a pouco, os amigos de Mahmoud começaram a faltar. Mahmoud não compreendia isso. E quando tentei explicar, ele olhou para mim intrigado. Mamãe, disse ele, a quem a senhora mais ama? A mim ou a Jesus? Que deveria eu dizer? Especialmente agora, quando ele se sentia tão solitário. Deus tem de vir em primeiro lugar, Mahmoud, disse eu, parafraseando a advertência do Senhor, que a menos que coloquemos a família depois dele, não somos verdadeiramente seus. Devemos colocar Deus em primeiro lugar, disse eu, até mesmo antes das pessoas que mais amamos no mundo. Mahmoud parecia aceitar isso. Ele parecia estar ouvindo enquanto eu lia a Bíblia para ele. Certa vez, depois de ler para ele o versículo "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei", ouvi suas súplicas da hora da soneca. Jesus, eu te amo e virei a ti, mas, por favor, não me dê descanso. Eu não gosto de descansar. Ele até colocava as mãos em postura de oração. Mas eu sabia que era difícil para ele ficar sozinho e me ver sozinha. Nenhum parente, amigo ou conhecido se desviava da rodovia Tronco Grande em direção à minha casa. O telefone também não tocava mais. Então, às 3 de certa manhã, meu telefone branco ao lado da cama tocou. Procurei o aparelho com o coração batendo fortemente. Ninguém telefonava a essa hora, a não ser que tivesse uma morte na família. Apanhei o telefone e, a princípio, somente ouvi uma respiração pesada. Então, 3 palavras foram me atiradas como pedradas. Infiel, infiel, infiel. O fone emudeceu. Tornei a deitar-me. Quem seria? Um dos fanáticos contra quem meus tios advertiram-me constantemente? O que podiam fazer? Ó Senhor, tu sabes que não tenho medo de morrer, mas sou uma tremenda covarde. Não posso suportar a dor. Tu sabes que desmaio quando o médico me dá uma injeção. Ó, oro para que eu seja capaz de suportar a dor se ela vier. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Acho que não fui feita para o mártir, Senhor. Sinto muito. Simplesmente deixe-me andar contigo por meio do que quer que venha em seguida. O que veio em seguida foi uma carta anônima e ameaçadora. Sejamos claros, há somente uma palavra que a descreve: traidora. Então, chegou outra carta e logo depois outra. Todas elas continham advertências. Eu era vira-casaca e seria tratada como tal. Já pelo fim de uma tarde do verão de 1967, cerca de 6 meses depois de minha conversão, estava de pé no jardim com os restos amassados de uma dessas cartas. Era particularmente vitriólica. Chamava-me pior que infiel, sedutora dos fiéis. Os verdadeiros crentes, dizia a carta, tinham de queimar-me como se queima a gangrena de um membro sadio. Queimar-me? Seria isso mais que uma figura de linguagem? Aprofundei-me no jardim por entre os canteiros de tulipas, jacintos e alisum.
A primavera havia desabrochado em verão. Os marmeleiros floresciam e as últimas pétalas brancas caíam das pereiras. Voltei-me e olhei para a casa. Não teriam coragem de tocar em minha casa, exclamei para mim mesmo. Não queimariam uma begum. Mas como se para confirmar que não mais podia contar com a proteção da posição e da riqueza, recebi uma visita. Uma criada anunciou. O general Amar espera para vê-la, Begum. Meu coração deu um salto. Olhei pelo portão do jardim e lá estava um carro cor de oliva do comando militar. O general Amar era um amigo antigo e querido de meus dias de exército. Durante a Segunda Guerra Mundial, estive associada com ele e agora era ele um dos generais de mais alta patente do exército paquistanês. Tínhamos nos conservado em contato através dos anos, particularmente enquanto meu marido foi ministro do interior e trabalhou intimamente relacionado com ele. Viria ele também condenar-me? Logo podia ouvir-lhe os passos no gramado do jardim, enquanto vinha ao meu encontro, elegante num uniforme caque e botas de couro. Tomou-me a mão, inclinou-se e beijou-a. Minha apreensão diminuiu. Evidentemente, ele não vinha em missão de combate. Olhou para mim, os olhos negros brilhando humoristicamente. Como sempre, o general foi direto ao assunto. É verdade o que o povo está dizendo? Sim, disse eu. O que levou a fazer isso? Exclamou ele. Você se colocou numa situação muito perigosa. Ouvi rumores de que algumas pessoas desejam matá-la. Olhei para ele em silêncio. Está bem, acrescentou ele, sentando-se num banco do jardim com um cinto de couro fazendo barulho. Você sabe que sou como um irmão para você. Espero que sim. E como um irmão, você sabe que sinto por você uma afeição protetora. Espero que sim. Então, lembre-se de que minha casa estará sempre aberta para você. Sorri. Essa era a primeira coisa amável que ouvia em muito tempo. Mas, continuou o general, há algo que você precisa saber. Esta oferta é pessoal. Levou a mão a uma flor, puxou-a para si, arrebentando-a. Então voltou-se para mim e acrescentou. Oficialmente, não haveria muito que eu pudesse fazer, Bilks. Eu sei. Tomei a mão do general, levantamo-nos juntos, passeamos pelo terraço em direção à casa. Enquanto andávamos, contei-lhe que as coisas não tinham sido fáceis. E não ficarão mais fáceis, minha querida. Disse meu amigo com seu modo prático. Mais tarde, depois de eu ter mandado vir chá para a sala de visitas, ele me perguntou, com um sorriso enigmático. Diga-me, Bilks, por que você fez isso? Expliquei o que tinha acontecido e descobri que o general Amar estava ouvindo cuidadosamente. Que extraordinário! Aqui estava eu, sem o perceber, fazendo o que os missionários chamavam de testemunhar. Estava falando de Cristo a um muçulmano, e um muçulmano que era um alto funcionário. E ele estava ouvindo. Duvido ter realmente alcançado o general Amar naquela tarde. Mas, ao dizer-me adeus, meia hora mais tarde, à luz do ocaso de verão, novamente pressionando os lábios contra minha mão, ele parecia meditativo. Lembre-se, Bilks, disse ele vigorosamente, qualquer hora em que precisar de minha ajuda, tudo o que puder fazer por você como amigo. Obrigada, Amar, disse eu. Voltou-se, os saltos das botas fazendo barulho no ladrilho do corredor e desapareceu na escuridão da noite que chegava, em direção a seu carro de comando. E nossa visita solitária, extremamente triste, havia terminado. Será que o verei novamente? Pensei. Pela primeira vez durante o boicote,
Em meio às cartas, telefonemas anônimos e advertência de velhos amigos, estava aprendendo a viver de hora em hora. Era o oposto de preocupar-me. Era esperar para ver o que ele ia permitir. Eu tinha a certeza de que nada acontecia sem a permissão. Eu sabia, por exemplo, que a pressão contra mim devia tornar-se mais intensa. Se isso acontecesse, seria com a permissão dele. Logo, eu devia aprender a buscar sua presença em meio ao desastre aparente. Simplesmente teria de viver de hora em hora a sua proximidade. Sim, era esse o segredo. Aprender a conservar sua companhia, de modo que acontecesse o que acontecesse, quando acontecesse, eu ainda estaria em sua glória. Com o aumento da pressão familiar, pensei saber o que o rei Davi sentiu quando, ao fugir de seu filho Absalão, apanhou a lira e cantou: Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória. Salmos 3:3. Essa glória, compreendo eu, eram a bênção, a alegria e a felicidade indivisível dos santos no céu. No momento, a pressão familiar ainda era o boicote. Nenhum membro da família vinha visitar-me, nem mesmo para repreender-me. Com raras exceções, meus velhos amigos também não me visitaram. Os escárnios no mercado continuavam. Também continuava a exclusão premeditada dos grandes momentos da vida familiar. Nascimentos, mortes e casamentos. Sempre que me permitia permanecer na solidão que isso me causava, sentia que a glória de Deus começava a se enfraquecer e imediatamente voltava aos meus pensamentos por um ato deliberado da vontade. As horas em que Jesus também se sentiu solitário. Isso ajudava, mas descobri um pouco para surpresa minha que precisava desesperadamente de companhia. Eu, que sempre havia sido tão indiferente, agora precisava de intimidade. Nem os Old, nem os Mitchell vinham à minha casa. Para sua própria proteção, aconselhei-os a não me visitarem. Certa tarde cinzenta, retirei-me para os meus aposentos a fim de ler a Bíblia. Estava inusitadamente frio para o princípio do verão. Um vento gelado batia contra minhas janelas. Ao começar a ler, senti certo calor em minha mão. Abaixei as vistas e vi uma mancha de sol no meu braço. Olhei pela janela, justamente a tempo de ver o sol desaparecer por trás das nuvens. Só por um minuto pareceu que ele havia descido e tocado minha mão, dando-me conforto. Levantei os olhos. Ó, meu Senhor, disse eu, estou tão só, até minhas bochechas parecem secas por falta de conversa. Por favor, envia-me alguém com quem possa conversar. Sentindo-me um pouco ridícula por ter pedido uma coisa tão infantil, voltei-me para a Bíblia. Afinal de contas, eu tinha a companhia dele e isso deveria ser o suficiente. Mas em pouco tempo fiquei espantada ao ouvir um som estranho na casa. Estranho por ter estado ausente por tanto tempo. Vozes subiam do andar de baixo. Coloquei o vestido de dormir e saí correndo para o corredor, onde encontrei Nurjan, que vinha correndo em direção ao meu quarto, quase sem fôlego. "Oh, Begum Sahib!" gritou ela. "Os Old estão aqui!" "Louvado seja Deus!" exclamei e corri ao seu encontro. É claro que via Ken e Mary nos cultos de domingo na casa deles. Mas isso era diferente. Uma visita no meio da semana. Mary apressou-se em minha direção, tomando-me pela mão. "Simplesmente tínhamos de vê-la, Bilks", disse ela, os olhos azuis brilhando. "Não temos nenhum motivo especial. Simplesmente gostamos de estar com você." E que visita foi aquela?
Compreendi, enquanto conversávamos, que eu havia cometido um erro ao não convidar as pessoas para visitar-me. O orgulho havia impedido que eu admitisse a necessidade de companhia. Subitamente tive uma inspiração. Por que não convidar as pessoas à minha casa para as reuniões de domingo? Não seria isso jogar pólvora no fogo? Tentei desfazer-me do pensamento, mas ele teimava em permanecer. No momento em que meus amigos se preparavam para sair, eu disse rapidamente: "Vocês não gostariam de vir aqui neste domingo à noite?" Os olharam para mim um tanto espantados. "Estou falando sério", disse eu, estendendo a mão. "Essa velha casa precisa de vida." E assim ficou decidido. Nessa noite, ao preparar-me para a cama, pensei em quão maravilhosamente o Senhor provê tudo para nós. Quando a família e os amigos foram tirados, ele os substituiu com sua própria família e amigos. Dormi em paz e acordei com o calor do sol entrando pela janela. Levantei-me e abri a janela, regozijando-me com a brisa suave do verão. No aroma da terra do jardim, eu podia perceber o cheiro do hálito do verão que havia chegado. Mal podia esperar que chegasse a noite de domingo. A tarde de sábado veio encontrar a casa cheia de flores. O assoalho e as janelas brilhavam de tão limpos. Disse a Raichan que podia unir-se a nós, se quisesse. Mas ao ver seu espanto, percebi que ela não estava preparada para um passo audaz como esse, e não insisti mais. O domingo arrastava-se enquanto eu conservava Mahmoud fora da sala de visitas, arrumava o tapete persa, constantemente reajeitando as flores, limpando um resto de poeira aqui e ali, quando finalmente ouvi o barulho do portão abrindo-se e de carros chegando. A noite foi tudo o que eu esperava, com cânticos, oração e testemunhos do que o Senhor estava fazendo. Éramos somente 12, além de Mahmoud, sentados confortavelmente na sala de visitas. Mas eu poderia jurar que havia 1000 outros convidados também, invisíveis, mas bem-vindos. A noite teve outro propósito peculiar. Também um propósito que eu não tinha previsto. Aconteceu que meus amigos cristãos ainda estavam muito preocupados comigo. "Você está se protegendo bem?" perguntou Mary. "Bem", ri. "Não há muito que se possa fazer. Se alguém quiser fazer-me mal, certamente encontrará uma maneira." Ken olhou em torno da sala de visitas e para fora das grandes portas de vidro para o jardim. "Você realmente não tem muita proteção aqui", disse ele. Eu não tinha percebido quão vulnerável você é. "E seu quarto?" perguntou Sinov. Todo mundo achou que deveríamos dar uma olhada no meu quarto, de modo que todos nós fomos para lá. Ken ficou particularmente preocupado com as janelas que davam para o jardim. Eram protegidas somente pelo vidro e uma tela de filigranas. Ele sacudiu a cabeça. "Realmente não é seguro. Você percebe? Você deve fazer algo a esse respeito. Bilks deve mandar instalar uma grade espessa de ferro. Qualquer pessoa poderia quebrar isso e entrar." Disse que iria providenciar tudo no dia seguinte. Seria minha imaginação ou a glória dele diminuindo enquanto eu fazia a promessa? Finalmente disse adeus e retirei-me, mais feliz do que estivera em muito tempo. No dia seguinte, entretanto, ao preparar-me para mandar chamar o ferreiro da vila, uma vez mais senti que a presença do Senhor diminuía rapidamente. Por quê? Seria porque eu estava prestes a agir levada pelo medo? Era certo que toda vez que eu me dispunha a mandar chamar o ferreiro, minha ação era impedida. Então compreendi o porquê. Ao espalhar-se a notícia de que eu estava mandando colocar grade nas janelas, todo mundo perceberia o meu medo. Eu até podia ouvir os comentários.
Ah, que tipo de religião é o cristianismo, afinal de contas? Quando a pessoa se torna cristã, então fica com medo? Não, decidi não instalar grade nenhuma nas janelas. Nessa noite, fui para a cama confiante de haver tomado a decisão correta. Adormeci imediatamente. De repente, fui acordada por ruído. Sentei-me na cama, espantada, mas sem temor. Perante mim, descortinava-se uma vista maravilhosa. Através das paredes do meu quarto, de um modo sobrenatural, podia ver o meu jardim. Estava inundado por uma luz branca e celestial. Eu podia ver cada pétala de rosa, cada folha de árvore, cada lâmina de grama, cada espinho. E por sobre o jardim pairava uma serenidade calma. Em meu coração ouvi o pai dizendo: "Você fez o certo, Bilks. Eu estou contigo." A luz diminuiu lentamente e o quarto ficou de novo na escuridão. Liguei a lâmpada da cabeceira, ergui os braços e louvei a Deus. Ó Pai, como posso te agradecer o suficiente? Tu te preocupas tanto com cada um de nós. Na manhã seguinte, reuni todos os criados e disse-lhes que podiam ir dormir em suas próprias casas de hoje em diante, se os desejassem. Mahmoud e eu dormiríamos na grande casa. Os criados trocaram olhares, alguns de surpresa, outros de alegria, um ou dois de alarme. Mas eu sabia que uma coisa, pelo menos, havia sido realizada. A decisão punha fim a qualquer ideia de autoproteção. E com essa decisão, voltou à glória e permaneceu por mais tempo do que de costume. Talvez isso fosse necessário para a próxima série de acontecimentos. Certa manhã, Raichan escovava meu cabelo e comentou casualmente: "Ouvi dizer que o seu sobrinho Karim morreu." Dei um pulo da cadeira e olhei para ela incredulamente. "Não", sussurrei, não Karim, que prometera levar Mahmoud para a pescaria. Ele era um dos meus sobrinhos prediletos. O que tinha acontecido? Por que tinha eu de descobrir até a morte de Karim através dos criados? Com força de vontade de aço, ganhei controle de mim mesma e forcei o corpo de volta à cadeira para que Raichan pudesse continuar seu trabalho. Mas minha mente corria em disparada. Isso podia ser simplesmente um rumor, pensei. Raichan podia ter se enganado de nome. Meu coração animou-se um pouco. Mais tarde, pedi que uma criada mais idosa descobrisse o que realmente havia acontecido. Ela foi à vila e depois de 1 hora voltou com um semblante decaído. "Sinto muito, Begum Sarri", disse ela. "Mas é verdade. Ele faleceu ontem à noite de um ataque do coração e o enterro vai ser hoje." Então essa criada, que tinha o dom de descobrir tudo, deu-me notícias que me magoaram ainda mais. "Minha tia", disse minha criada, "sabia o quanto eu amava seu filho e tinha pedido especificamente que minha família não deixasse de contar a Bilks que meu filho morreu. Ninguém cumpriu seus desejos." Mais tarde, sentei à janela meditando em tudo isso. Eu tinha sido excluída dos acontecimentos familiares por 6 meses, mas jamais o boicote tinha magoado como desta vez. Enquanto me balançava suavemente na cadeira, comecei a orar pedindo sua ajuda, e como sempre, a ajuda chegou. Dessa vez, foi como se uma capa confortadora tivesse sido colocada sobre os meus ombros. E com tal sensação veio-me à mente um plano de ação incomum. A própria ideia chocava-me. Era tão audaz que eu sabia, deveria vir do Senhor.